Ah, Bruno, você sabia que existem instrumentos em escalas na área de medicina e de enfermagem, de psicologia e de teologia, já para avaliar os efeitos da espiritualidade no bem-estar humano? Caraca. A gente tem índices, olha lá, um deles chama Meaning in Life Scale, o outro chama Heart Hope Index, e tem um outro que chama Index of Core Spiritual Experience. Esses três são alguns índices para a gente começar a medir qual é o valor da espiritualidade para as pessoas, a perspectiva de futuro, qual é o valor da vida, qual é o senso de tempo, de temporalidade que elas têm, avaliar a escala espiritual dessas pessoas, tem escala para medir o quanto a meditação influencia na modificação cerebral, até física, e também na questão de emoções e de expressão de bem-estar emocional, psíquico. Então, a universidade está trabalhando, a universidade está vendo. Claro que muito cientista vai virar e vai falar assim: ah, mas isso aí é meio efeito placebo, a pessoa se sente bem, isso ajuda a trabalhar a doença. Mas esses cientistas estão indo além disso. Eles estão mostrando que a espiritualidade ela pode trazer alguns processos que a ciência não consegue nem explicar, e que não é só pelo bem-estar que ela causa, de trabalhar com algumas coisas que tem mostrado que vai além do bem-estar, né? Em pacientes, lembro de ter lido um estudo há muito tempo atrás, e me perdoe se eu falar alguma besteira agora, mas de pacientes em coma, que grupos de oração iam no quarto desse paciente, esse paciente começou a ter melhoras clínicas, até que em determinado momento retornou do coma. Podia ter retornado sozinho? Podia. É difícil dizer se foi a oração ou não, mas teve um processo que foi de acompanhamento dos médicos de que esse paciente já estava em coma há algum tempo, porque a partir do grupo de oração ele começou a ter melhoras clínicas ao ponto dele sair do coma. Legal, né? Não, muito foda, muito foda. Nesse mesmo artigo, Léo, tem algo muito interessante que eles chegaram, que é o seguinte, ó. As práticas de meditação, de passe, de oração, de perdão, como a gente falou, atos de gratidão e de fé, elas acabam estão sendo associados nesses estudos a menores níveis de mortalidade, de depressão, de suicídio, de uso de drogas e de internação. Desculpem a minha dicção, estou tentando falar mais devagar, minha mente está 1 milhão, então tá difícil considerar essas duas coisas. Mas, cara, é, é, é muito maneiro, porque o Léo tá falando o seguinte, e o próprio SUS também fala isso, né? São práticas integrativas, são práticas complementares e integrativas. Então não é para sair meditando somente para curar alguma coisa, principalmente mais grave e tal. Então, mas a gente está começando a ver que, pô, talvez esse não. Eu vou te perguntar, Léo, será que isso não é um pouco da prova da espiritualidade, como é possível provar? Porque não é possível provar, mas não seria um pouco a prova que a gente tanto busca? Eu acho que eu acho que se a ciência começasse a aceitar, e muitos cientistas aceitam isso, tá? Não estou dizendo a ciência como um todo, mas se muitos cientistas começassem a aceitar que aquilo que eles não conseguem explicar pelo método cartesiano pode também existir, talvez a gente consiga abrir mais a nossa cabeça para isso. Pode ser que o nosso corpo tenha um grande poder de autocura, como ele tem de somatizar doença, né? Ok. A gente fica cansado, nosso sistema imunológico cai, vem ali uma gripe, um negócio. Eu acho que pode ser que o nosso corpo ele tenha um grande poder de autocura também. Eu acredito nisso, acredito que o nosso corpo tem esse poder. Mas dentro da minha vida espiritual, eu frequentei muitos centros que trabalhavam com processos de cura. Alguns de
práticas duvidosas e que eu não fiquei muito tempo, e outros que realmente me impressionaram com o que eu vi. Eu vi algumas coisas muito impressionantes acontecerem. E é o tipo de coisa que você não tem explicação científica para aquilo. E também não é explicação mágica, né? Quando vão aqueles mágicos lá que falam, isso aí é o truque, é assim que faz, não sei o quê. E eu vi outro dia um desses mágicos aí que gostam de desfazer, né, dos fenômenos espirituais e tudo, e ele falando de um fenômeno específico que ele só falou abobrinha. Ele não foi no lugar ver o fenômeno que a pessoa faz, e eu vi o vídeo dele para desmontar o que a pessoa faz, e eu fui ver o que a pessoa faz, e ele só falou abobrinha, ele só falou coisa que de quem não foi lá para ver. A pessoa faz isso aqui, ó. A pessoa não faz aquilo lá onde ela tá. E depois é só fazer isso, ó. A pessoa também não faz aquilo. Então, assim, eu vi muitos casos de gente também atacando isso por atacar. De novo, tem muito picareta na espiritualidade, mas muito picareta, muito. Tem uns aí que são até mais velho, benze, faz não sei o que, chá, não sei o que, um monte de picareta, tem um monte de picareta. Então tem que tomar muito cuidado. Buscar só a espiritualidade nessa hora é confiar muito só em uma coisa. É a mesma coisa que também falar, não, só vou buscar medicina. E aí não é espiritualizado e não vai rezar, não vai fazer nada. Você acaba se pegando na espiritualidade. Então não vai também se pegar numa coisa só, que eu sempre falo, vai buscar o tratamento do corpo físico também. Mas eu acho que a ciência, ela se fechou dentro de uma visão de mundo muito cartesiana. E aí, o que foge, muitos cientistas não querem olhar. Eles não querem olhar normalmente por dois motivos. O primeiro, porque ele não acredita mesmo. E ele vai defender uma bandeira de que aquilo ali não existe, que aquilo ali não existe. O segundo, eu conheci um médico, cara, que ele era médico, cirurgião de coluna, e ele também era médium num centro em que ele incorporava um médico cirurgião que fazia cirurgia espiritual. E esse cara, estava conversando com ele e falou, Léo, eu tenho centenas de casos aqui documentados de coisas que eu vi no consultório, que eu levei para outro amigo especialista que não tinha jeito na coluna da pessoa e que quando foi lá, resolveu. Eu tenho centenas. Só que falou, se eu publico um negócio desse, no dia seguinte, a comunidade médica acaba comigo e eu perco toda a minha credibilidade. Então eu não posso. Então tem muito cientista que não publica essas coisas, que tem uma vivência empírica, ou seja, uma experiência de dia a dia, e não pode publicar, porque se ele publica, ele é queimado no meio médico. Então eles tomam cuidado com isso também. Quer dizer que tem, também no meio científico não tem uns pirados? Tem um monte de pirado, né? Que inventa estudo, inventa maluquice, tem. Mas eu acho que a partir do momento que você começa a colocar essas coisas, tem outros médicos, vão lá, olham, avaliam, falam, opa, isso aqui realmente é estranho. Como é que todos esses casos passaram por tantos médicos, ninguém tinha jeito aqui, e de repente a pessoa foi lá e curou? Eu acho que isso devia abrir uma discussão mais saudável dentro do meio médico. Ou de qualquer meio científico, na verdade. A gente está falando do meio médico aqui porque a gente está falando de saúde e espiritualidade. Mas qualquer meio científico. Eu acho que o meio científico ele devia pegar, sentar, olhar aquilo e falar: vamos olhar, vamos ver. Vamos ver o que isso aqui está dizendo, se isso aqui tem algum fundamento ou não tem. E se não tiver, derruba. Fala, não, isso aqui não tem fundamento. Eu já usei exemplo aqui, né, Bruninho, da astrologia. Eu já vi vários estudos em universidades sobre astrologia e nenhum estudo foi feito com um astrólogo junto. Foi lá o cientista que nunca estudou astrologia na vida, pesquisou ali durante o processo dele de mestrado, de doutorado, até de dissertação de monografia de graduação, fez lá uma pesquisa lá, signos, olha, não bate. O signo ascendente, não bate. A astrologia é um negócio muito mais complexo. E eu gostaria muito que tivessem estudos sérios sobre astrologia para que a gente pudesse de verdade falar funciona ou não funciona. Na minha vida mística, meu lado cético, cientista, olha para a astrologia e fala, não tem evidências suficientes para dizer que ela funciona.
Porque eu também nunca fiz um estudo aprofundado disso. Eu li um livro muito bom, aquele The Astrological Files, que é do nosso amigo Gunther Sachs. Aquele livro abriu muito a minha cabeça para levar a astrologia para um lado mais científico, mas eu nunca li um trabalho científico que fosse sério. E aí o meu lado místico fala, cara, eu tenho experiência de vida o suficiente, sei lá quantos, eu já devo ter feito mais de 100, 150 mapas astrais, e eu tenho uma experiência de astrologia muito forte, e a minha experiência empírica me demonstra que aquele negócio faz sentido. E aí eu fico, puta, na academia isso não cabe. Se eu trouxer isso para academia, provavelmente eu não vou conseguir nenhum orientador para me orientar. Mas, por outro lado, dentro de um canal aqui no YouTube, que eu tenho um pouco mais de liberdade, eu posso dizer que, olha, dentro de tudo que eu estudei, parece que o bagulho funciona. Parece que ele tem ali uma lógica que ele funciona.